Qual a melhor forma de pagamento para vender mentoria? É ruim vender mentoria parcelada no boleto? É melhor o cliente que paga à vista? O cliente que paga parcelado vai dar calote? É inadimplente? Enfim, esse é um tema que tem muita confusão. Minha visão aqui é trazer clareza para você sobre esse assunto. Tenho certeza que se você vende mentoria, vende high ticket, vende serviço, esse conteúdo aqui vai te dar muita clareza, beleza? Então, se você não me conhece ainda, eu sou Henrique Marinho, fundador da Highscale. A gente é uma aceleradora de negócios high ticket. Nossa visão é formar 1000 empresas milionárias até o final de 2030. Nos últimos 6 anos, a gente formou mais de 300 empresas milionárias e a gente está trabalhando duro nessa visão. Então, se você gosta dessa visão, gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aí no canal, dá um like e compartilha para algum amigo, beleza? Esse tema de hoje é um tema que tem muita confusão no mercado sobre isso, a galera opera de formas diferentes, então a minha visão aqui é trazer clareza para você sobre esse assunto, né? O que acontece na prática sobre o que a gente está falando? A gente está falando sobre as diferentes formas de pagamento que você tem disponíveis hoje no mercado quando você vai vender um programa high ticket, uma solução cara, tá? Quando você se depara sobre essa perspectiva de tem um cliente para me pagar aqui, eu tenho uma mentoria de 30 mil reais, 12 meses, tá? E o cliente vai me pagar 30 mil reais em 12 meses. A gente tem basicamente, um leque de opções de pagamento. Teria à vista, então o cliente te dá 30 mil e você eventualmente acompanha esse cara por 12 meses, à vista, no Pix, ali, transferência. É um cliente que muitas vezes você olha, por cliente ótimo, cliente maravilhoso. De fato, pode ser um cliente muito bom, tá? Mas é uma forma de pagamento que te antecipa o valor, ou seja, você recebe na hora por aqueles 12 meses de serviço que ainda vão começar. A outra forma de pagamento seria no cartão de crédito, comprometendo o limite daquele cliente, ou seja, você antecipa aquele valor pagando um custo de antecipação, onde aquele valor vai pingar na tua conta em D30, D15, D2, enfim, dependendo da tua negociação, você vai receber aquele valor referente a um ano antecipado, e muita gente gosta dessa forma de pagamento, porque também traz fluxo de caixa, também traz giro, e as outras formas de pagamento são no cartão recorrente, ou no boleto, ou no Pix, dentro do ciclo e do fluxo de entrega. Então, um produto de 12 meses de 30 mil, 2.500 por mês no boleto. E muitas vezes a galera olha para essa forma de pagamento e fala, pô, essa forma de pagamento não tem muito cash collected, né? Ou seja, a gente não antecipa muito caixa com essa forma de pagamento, às vezes tem mais inadimplência, às vezes é um cliente que, enfim, a galera não gosta muito. Só que, qual que é a minha visão a partir desse tema, né? Então, dado que a gente está falando sobre forma de pagamento e o que acontece com cada forma de pagamento, existem variações delas, né? Você pode ir no híbrido, né? Uma parte você antecipa, uma parte você deixa o cliente pagar no boleto. Enfim, existem alguns modelos que você pode tentar implementar nesse sentido para ter um modelo híbrido, mas no final, em essência, é disso que a gente está falando e a maioria do mercado gosta muito dessa antecipação, desse caixa. Olha o negócio simplesmente nessa visão de caixa, de, porra, a gente tem que antecipar, a gente, enfim, precisa de cash collected, a gente quer bater bumbo em cash collected, com uma busca de o número que o cara faz em faturamento, em vendas, seja próximo com a visão de caixa, do quanto de fato entra na conta bancária da empresa naquele mês. E é uma eterna busca de quanto você está vendendo e quanto você vai ter de cash collected ali, de fluxo entrando de fato referente àquelas vendas. Então imagina que você tem esse produto de 30 mil, que dura 12 meses para entregar, você faz 20 vendas no mês. São 600 mil de faturamento, só que se o cara paga em 12 vezes ali, você vai ter 60 mil de entrada de caixa naquele momento e mais 60 mil contratado para um bom tempo, né? Então é excelente, por 12 meses na realidade, né? Então é uma excelente opção também, só que na prática a maioria das pessoas estão sempre buscando aproximar, né, a visão de caixa e a visão de contrato. E aí, cara, qual que é a minha visão sobre isso? A minha visão é que a melhor forma de analisar não é nem olhando a visão caixa, do quanto você consegue trazer valor presente, e nem olhando a visão vendas, do quanto você está faturando, quantos contratos você está fechando anuais. A melhor forma de analisar é a visão de MRR. A visão de MRR significa Monthly Recurring Revenue, né? Receita mensal recorrente. A visão de MRR ela é a mais simples, é a mais pura e a mais nítida possível de como que é a realidade do teu negócio. A visão de MRR ela concilia a forma de pagamento com o tempo de entrega. Então imagina que você tem um produto de 30 mil, 12 meses, 2.500 por mês, ele vai olhar a parcela de 2.500 por mês ao longo dos 12 meses e a quantidade de clientes ativos que você tem. Ou seja, o fruto de tudo que você já acumulou de clientes. Os que saíram, os que entraram, o quanto você tem ativo de fato hoje pagando aquela parcela ou dentro daquele ciclo de contrato de 2.500 por mês. E isso vai resultar na sua receita mensal recorrente. E por que essa é a visão mais realista de negócio que a gente pode ter? Porque ela mostra a essência da essência do negócio. Então eu vou dar um exemplo aqui, ainda nesses preços que eu estou comentando de 2.500 por mês, 12 meses, 30 mil, para você entender do que eu estou falando, né? Então a gente tem 3 visões. A gente tem a visão vendas,
a gente tem a visão caixa e a gente tem a visão MRR, beleza? Essas são as três visões. A visão vendas, contrato cheio, quantidade de vendas, esse é o faturado. Visão caixa, o que a gente consegue receber agora disso, mais o que a gente já está recebendo de parcelas anteriores. E a visão MRR, que é a mais limpa que eu estou falando, que é basicamente quantos clientes ativos temos, qual o valor médio de parcela mensal, independente da forma que foi pago, ok? E qual é a nossa receita mensal recorrente. Dado que temos essas três formas de olhar, por que eu acredito que a melhor forma de olhar é essa? Dado o exemplo, tá? Então imagina, o cara tem um ciclo aqui de 3 meses vendendo 10 contratos desse de 30 mil todos os meses. A visão contrato do cara, a visão vendas, ela tá excelente. Pô, 300 mil por mês, 10 contratos de 30 mil. A visão de cash collected desse cara, de caixa, pode estar também excelente. Pode ser que ele esteja passando todo esse valor no cartão de crédito, conseguindo antecipar tudo isso a valor presente, ao invés de receber 30, recebendo talvez 24, supondo aqui, tá? Entre taxas e custos, etc. Né? Um chute aleatório do valor aqui. Recebendo 24 imediatamente. Então, ele na visão caixa tem 240, 160 que ele perdeu de custo de antecipação. Na visão vendas, ele tem 300. Mas na visão MRR, esse cara, ele adicionou 30 mil de receita recorrente no mês 1. Ele adicionou, 25 mil de receita recorrente, ou seja, 10 clientes pagando 2.500. 25 no mês 2 e 25 no mês 3. Ele tem 75 mil de receita recorrente se ele não perdeu nenhum cliente. Se ele perdeu o cliente, que pode acabar acontecendo, talvez ele tenha uns 60 mil de receita recorrente, 65 mil de receita recorrente. E qual que é o ponto? Por mais que seja o menor número e o número menos sexy, ele é o número mais realista do negócio. Ele é o número da receita real daquele negócio na sua essência. Os 300 mil não refletem a realidade, muito menos a visão de caixa que foi antecipada. Qual que é o grande risco? E aqui é o ponto que a forma de pagamento pode te levar para um lugar ruim ou ela pode te levar para um lugar bom, dependendo da forma que você analisa, tá? Se você antecipa muito caixa, isso pode ser ruim ou isso pode ser bom. É o que eu vou explicar aqui. Então, o que pode dar merda aqui nesse caso, primeiro começando pelo que pode dar ruim? O que pode dar ruim é o cara analisar somente a visão contratos e a visão caixa, achar que de fato está com 300 mil de receita, assumir uma despesa e um custo fixo próximo a essa visão de caixa, ou próximo a essa visão de receita, ou pensando nessa visão de caixa e de receita, ignorando a visão MRR. Então, se o cara tem 70 mil de custo fixo, ou de saída de caixa total, e 300 de fechamento de contrato, ou 240 de entrada de caixa, me parece excelente e é um bom negócio, está gerando caixa. Quando a gente olha para a visão MRR, que ele tem 70 mil de MRR, 75 mil de MRR e 70 mil de despesa fixa, é um negócio que está andando de lado. É um negócio que está sem margem zerada, margem apertada. E dependendo da escolha do dono, com bons números, ele pode antecipar e crescer e tudo mais. O que possibilitou com que esse dono chegasse na decisão de chegar em 70 mil de custo? A visão de caixa, tendo antecipado esse valor e olhando 240 mil entrando na conta dele, ele, eu posso assumir esse custo. Então ele começa a assumir esse custo. Sem olhar para a visão de MRR, pode ser que isso dê merda quando a gente tomar cancelamento de contrato e tomar churn, eventualmente cancelamento, começar a ser maior do que a gente imaginava, ou eventualmente nem ter imaginado e ter que desembolsar valor de reembolso para esse cara, isso começar a atrapalhar o fluxo de caixa e a gente ter que dar passos para trás. Segundo cenário que pode dar merda é o volume de contratos cair, então a gente estava vendendo 300 mil do nada, a gente começa a vender menos, ou a forma de pagamento que a gente conseguia antecipar tudo, começando a navegar mais no mercado e os clientes não estão mais dispostos a antecipar tanto assim, então a gente acaba só adicionando a receita recorrente e tem uma queda de fluxo de caixa. Enfim, essas coisas podem acabar acontecendo na jornada e que vão foder o cara que está antecipando tudo no mês 3 sem olhar para essa visão. Basicamente, isso é o que pode acontecer de ruim se você não olhar para essa visão de MRR na forma de pagamento. Então, o que pode dar de certo, então? O que pode dar de bom, então, em antecipar? Porque nem tudo não é ruim, tá? Você antecipar, se você antecipar com inteligência. Onde pode dar bom? É se você antecipa aquele valor, ok? Antecipadamente na frente. E o que você faz com esse dinheiro alavanca mais do que o custo de antecipar esse dinheiro. Na prática, o que acontece? Essa antecipação de caixa é uma dívida, beleza? É uma dívida. E os ricos, eles pegam dívida para alavancagem. Os ricos, eles pegam dívida para fazer mais dinheiro com o dinheiro dos outros. Então, entenda que esse dinheiro que você está antecipando, se o cliente te transferiu diretamente no Pix à vista, o cliente é o credor ali. Você que tem uma dívida com aquele cliente, tá ligado? E se o cara passa o cartão, o banco foi a dívida, nem tu nem o cliente tem o dinheiro. Quem tem o banco viabilizou, beleza? Então, nem o cliente tem, a dívida, no caso, é o cliente com o banco. Então,
sempre que você está antecipando um contrato longo para agora, seja no cartão, no Pix, etc., o que acontece? Ou uma parte desse contrato, o que acontece? Você está pegando uma dívida e você precisa se ater ao custo dessa dívida, que é basicamente quanto de desconto você dá para o seu cliente versus também quanto que você abre mão de taxas de cartão de crédito e tudo mais. Tá? E esse custo aqui, ele precisa ser inferior à tua taxa de retorno de aplicar esse dinheiro. É aqui que pode ser inteligente a antecipação. Então, nesse exato exemplo de um negócio no mês 3, que teoricamente só teria 70 mil de recorrência no mês 3 e uma capacidade de investimento limitada, se esse negócio antecipa esse recebível e essa alocação de dinheiro que ele faz de 70 mil de custo, olhando só a visão caixa, é uma alocação que vai fazer um retorno de crescimento maior do que o custo que ele antecipou esse dinheiro, é um bom investimento. Então, por essa leitura, pode ser um bom movimento. Se ele está investindo esse dinheiro em aquisição de cliente, em coisas pragmáticas que trazem retorno. Então, se na prática esse cara tem um custo de aquisição de cliente, por exemplo, de 2.500 e o cliente dele paga 2.500 por mês, cara, se ele está antecipando aquele dinheiro inteiro que ele está vendendo, pagando um custo de antecipação de, sei lá, 20%, mas ao mesmo tempo ele também está pegando esse dinheiro que ele antecipou e colocando num negócio que rende 12 vezes, então, ou seja, ele custa 2.500 adquirir um cliente e o cliente paga 30 mil. Ou seja, o cliente tem 12 vezes de ROAS, né? Cara, é 1.200% de retorno. É 1.200% de retorno e o cara está custando 20%. Então, você tem um custo de 20% para antecipar e um retorno de 1.200% investindo em aquisição de cliente, por exemplo. Nesse caso, pode ser interessante. Então, nesse caso que de fato tem uma taxa interna de retorno embutida, validada, clara, aí faz sentido. Qual que é o melhor caminho na minha visão? Qual que é o meio do caminho mais interessante que a gente tem aqui? Primeiro, sempre estar olhando para essas 3 visões e sempre estar olhando para o que o negócio te mostra. E eu acredito sempre num modelo, num sweet spot aqui, no meio do caminho, entre nem antecipar tudo e nem não antecipar nada. Antecipar o necessário para que você consiga fazer os investimentos necessários para que a tua receita recorrente no final cresça. Então, se você está antecipando o dinheiro, na visão caixa, para investir em coisas que vão fazer com que a tua receita recorrente cresça e se aproxime dessa visão de contratos, cara, pode ser um bom caminho. Mas eu não faria isso com toda a tua receita, porque pode ser muito arriscado. Por isso eu acredito que o caminho é você estar ali mirando um cash collected em torno de 30%, 35%, porque você consegue antecipar 1/3 e os outros 2/3 você vai construindo receita recorrente ali, recebível numa visão de caixa. Então, esse meio do caminho, ele te possibilita ter alavancagem para investir antes na frente em coisas que são importantes para o negócio continuar crescendo e também reduz o teu risco, porque só 1/3 da tua receita está trazendo valor presente, ou seja, você está menos endividado nessa perspectiva, você está menos alavancado nessa perspectiva, tá? Então, cara, eu espero ter trago clareza nesse vídeo. Os 80/20 é você, de fato, entender essas 3 visões, caixa, vendas e, de fato, MRR, entender que MRR é a visão que, de fato, mostra a realidade do teu negócio e só operar com a visão de caixa com a cabeça de investimento e não com a cabeça de custo ou despesa. Porque se você gastar o dinheiro que você antecipou, vai dar merda. Então, a visão é realmente investir esse dinheiro com um retorno maior do que o custo que você tem com ele e você precisa ser bom em fazer isso. Então, você percebe que a gente foi numa linha de conversa, numa linha completamente diferente de, não, vender no boleto é melhor, é pior, ou usa esse script para vender mais com cartão. Cara, não é nessa linha que eu queria trazer o vídeo de hoje. O vídeo de hoje é um vídeo mais técnico mesmo, mais de gestão para você entender essa visão e, com certeza, se eu tivesse entendido isso antes, eu teria muito mais receita recorrente, muito mais caixa, muito mais tudo aqui na nossa empresa, beleza? Então, fica aí com esse conteúdo de hoje. Tamo junto, espero que você tenha curtido. Se você curtiu, já deixa seu like aí, manda para algum brother aí do mercado, manda para algum amigo, alguma amiga aí do mercado, dá o like e se inscreve no canal. Tamo junto, grande abraço, até o próximo vídeo. Fui!